36, convidado por um dos fariseus para jantar. Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, diga comigo, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus e aos seus pés, chorando. Começou a molhar os pés com as suas lágrimas e depois a enxugar com seus cabelos e beijou e ungiu com perfume. Meu Deus. Verso 39 diz: ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse realmente um profeta, saberia que nele está tocando, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. E ele disse: fala, mestre. Verso 41 diz: 2 homens deveriam um certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha como lhe pagar. Por isso perdoou a dívida dos dois. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que é aquele a quem foi perdoado a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher. Entrei na sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e as enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo ou com um ósculo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. E os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? E Jesus disse à mulher: sua fé te salvou, vá em paz. Amém? Pai, diante do Senhor colocamos nossas vidas e declaramos, Pai, um caminho de graça para que possamos caminhar. Declaramos um caminho de graça, um caminho de bondade, de revelação, para que a Tua palavra, Senhor, não volte vazia, mas que cumpra o propósito pela qual o Senhor a designou. Toma nossas vidas, nosso coração, toma nossa alma, nosso espírito, Deus. Fala conosco através da Tua palavra, Senhor. Eu te peço, Senhor, enche-nos nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, esse texto não é o mesmo texto de João capítulo 6 que nós estamos lendo, que nós falamos muito no Obreiro Aprovado. Aquele jantar que estava acontecendo, era na casa de quem? Lembra que era na casa de Lázaro. Aquele jantar de João 6 acontece na casa de Marta, Maria e Lázaro. E ali, naquele acontecimento, quem é que vai lá e quebra aquele vaso e derrama o nardo puro? É Maria. Maria, irmã de Marta e de Lázaro. Aqui é outra mulher, porque aqui não é a casa de Lázaro, aqui é a casa de Simão, o ex-leproso. Às vezes a Bíblia fala em algumas versões Simão, o leproso. Se Simão fosse leproso, nunca poderia acontecer um jantar na casa de um leproso. Então Simão era um fariseu, ele era um mestre da lei, ele era um fariseu, alguém pertencente ao farisaísmo e também ao sinédrio, ou seja, alguém importante, rico, com títulos, alguém importante no meio do mover religioso daquele momento, daquela época. E alguém que tinha sido leproso e que não era mais, ele tinha sido curado. Olha aí que coisa boa. E ele então fez um jantar na sua casa. Deixa eu te falar uma coisa, aqui nós precisamos pegar alguns contextos históricos muito importantes, umas coisas assim que vão linkar o nosso conhecimento para essa noite. Jesus então, ele aceita o convite e ele vai então à casa
do Simão, o ex-leproso, para esse jantar. Como foi dito aqui até pelo pastor Lucas, a mesa era uma mesa baixa, era uma mesa de, sabe, querido, de 20 a 30 centímetros, os pés. E as pessoas que se assentavam na mesa, eles reclinavam, tinha como se fosse uma almofadinha, e a pessoa botava o cotovelo assim apoiado e deitava. A pessoa ficava reclinada mesmo, com os pés para trás da mesa. Então era fácil acessar o pé de alguém que estava na mesa, não é igual hoje. Para você acessar o pé de alguém que está na mesa hoje, você tem que entrar embaixo da mesa. Naquele momento, alguém que estava reclinado ali, na sua almofadinha, meio que comendo, e o seu corpo estendido, os pés estavam para fora. Só que, como eu comecei a falar para você de João, capítulo 6, Marta, Maria e Lázaro, eu quero falar para você uma coisa, irmãos. O intuito dessa ministração nessa noite é falar de qual a intenção que você tem em servir ao Senhor, qual a intenção que você tem em vir a um culto como esse. O que move a sua vida para você se apresentar diante de Deus numa noite como essa? Que motivação que te traz aqui? O que você veio, assim, entre aspas, o que você veio fazer aqui nessa noite? Veio assistir um culto, veio ver uma boa palavra, veio ver um louvor diferente, veio ver como é que é. Irmãos, o que nos leva a cultuar a Deus em cada reunião que nós nos apresentamos? Deixa eu falar uma coisa para você muito importante. Uma coisa para você que você deve guardar no seu espírito. Eu quero dizer para você, querido, que existe uma expectativa quando você vem num culto como esse, ou deveria existir. E essa expectativa não deveria ser só de você receber alguma coisa, mas principalmente de você vir para dar alguma coisa ao Senhor. Nós temos dito aqui que quando você fala com um judeu, quando você fala com um hebreu, você fala assim, vamos cultuar o Senhor. E para um judeu, cultuar significa sacrificar. O culto do judeu, irmãos, está baseado no sacrifício. Quando você fala, vamos cultuar a Deus, ele, beleza, nós vamos cultuar o Senhor. O que eu tenho que levar para adorar o Senhor? É uma cultura, um entendimento. E o que acontece no mundo ocidental, no nosso meio? Vamos cultuar o Senhor. A sua pergunta é, o que eu vou receber aonde eu vou cultuar? E nós precisamos, irmãos, no dia a dia, no mover em que nós estamos e desconstruindo algumas coisas. Eu quero dizer que quando você vem num lugar como esse, precisa ter uma expectativa no seu coração em, eu vou adorar, eu vou me entregar, eu vou me dedicar ao Senhor. Eu vou entregar ao Senhor o meu coração, a minha alma, o meu espírito, o meu tempo. Eu vou me desligar de tudo que está fora para poder beber de toda a fonte daquele lugar, daquele momento. E outra coisa, irmãos, existe expectativa de Deus em relação ao que vai acontecer aqui nessa noite. Não, você não entendeu, vou falar de novo. Existe uma expectativa de Deus, do céu, em relação ao que vai acontecer aqui nessa noite. Deus tem expectativas em relação ao que vai acontecer numa reunião onde os seus filhos se reúnem, onde a sua igreja se apresenta para adorá-lo. Deus tem uma expectativa. Por quê, irmãos? Porque o coração de Deus, ele é predisposto a abençoar. Deus quer dar a você sim, irmão. A sua motivação só não pode ser essa, mas Deus quer te dar, Deus quer te curar, Deus quer restaurar o seu casamento, Deus quer salvar o seu filho nas drogas, Deus quer alcançar o seu trabalho, a sua empresa que não vai indo bem. Sabe por quê, irmãos? Porque todo pai quer ver o filho bem. Todo pai tem um coração de querer cuidar, abençoar o seu filho. E Deus não é um pai diferente. A única coisa que Deus quer é que a sua motivação em buscá-lo não seja essa. Não seja aquilo que você pode receber. Mas que Deus quer te abençoar, Ele quer te abençoar. Nós precisamos o que então, pastor? Só aferir os nossos sentimentos, aferir as nossas motivações. Porque um coração bem aprumado com o céu, irmão, vai nos garantir longevidade, prosperidade, vitória, bênção, sucesso naquilo que estamos fazendo. Mas nós precisamos aferir os corações. Nós falamos aqui de Marta. Quem mais? Maria e Lázaro.
Eles moravam em Betânia. O que significa Betânia? A palavra Betânia, no original, no grego, significa o quê? Betânia. A palavra Betânia, irmão, significa casa do pobre. Vai pegando. A palavra Betânia, Betânia não era uma cidade, Betânia era uma aldeia, a 6 quilômetros a leste de Jerusalém. E ali numa pequena aldeia chamada Betânia morava Marta, Maria e Lázaro, os 3 amigos de Jesus. Inclusive, o homem aí da história, o Lázaro, é cotado como um dos maiores amigos que Jesus teve na terra. Oh, que coisa boa. Irmão, não sei sinceramente o que você pensa disso. Mas pensa um homem igual eu e você, comedor de feijão com farinha. E Jesus, o Deus em pessoa, o verbo que se fez carne, Natan, falar assim: poxa, o Natan é meu melhor amigo lá na terra. E aí? Eu quero, irmão. Oh, meu Deus. Me ajuda, Senhor. Quantos querem ser amigos de Jesus? Quantos querem ser íntimos do Pai? Quantos querem compartilhar dos seus segredos? A Bíblia nos chama para compartilhar das suas aflições. Paulo fala sobre isso, que nós fomos chamados para compartilhar das suas aflições. Que o Senhor, como um Deus nos céus, Ele tem aflições, Gabriel. E Ele quer compartilhar com amigos íntimos as suas aflições. E pensa alguém na terra que quando morre, que é o Lázaro, irmãos, ele chora porque o seu amigo morreu e vai lá para ressuscitá-lo. Só que como eu estava falando, Betânia significa casa do pobre. Sabe por quê, irmãos? Porque Marta, Maria e Lázaro eram uma família simples, humilde. E não tem nada a ver, irmãos, a questão da posse com a questão da forma como eles reverenciavam. Mas eu quero dizer para você que esse lugar é um lugar simples. E eu quero dizer para você que Jesus amava estar na casa do pobre. Amava estar em Betânia. E eu não quero que você ligue a questão financeira, eu quero que você ligue a questão do nome. Betânia é casa do pobre, ou casa do aflito. Era um lugar muito simples, uma aldeia pequena. E Jesus ficava ali toda vez que vinha. Sabe por quê, irmãos? Porque ali ele tinha amigos. Porque ali, irmãos, ele podia sentar, tomar um cafezinho e ser simplesmente, irmãos, quem ele era. Embora ele fosse o Cristo, o Filho do Deus vivo, Rejane, ele naquele momento se apresentava como um homem. A Bíblia fala que ele foi sujeito às mesmas paixões, as mesmas tentações, os mesmos medos do que nós. E ali na casa de Marta, Maria e Lázaro, eles vinham ele, embora o reverenciasse como Deus, amavam ele como um amigo Jesus. E ali Jesus falava do que queria, ria, brincava, chorava, orava por eles, contava as coisas que ele estava vivendo. Então sempre que Jesus ia para Jerusalém, passava por Jerusalém, vai lá ler os evangelhos, vai falar: e Jesus retornou a Betânia e ali pousou. Porque em Betânia, e Betânia significa casa do aflito ou casa do pobre, era onde Jesus ficava. Num lugar, irmãos, onde as pessoas não o cobravam. Vai entendendo, querido. E qual que era... Sabe por que Jesus fugia para ali? Porque em Jerusalém o que todo mundo dizia era: tu és mesmo o Filho de Deus? Tu é o Filho de Deus? Então faz isso. Tu é o Filho de Deus? Então faz aquilo. Tu é mesmo Jesus? Então faz isso, faz aquilo. Mostra, faz um sinal. Vinham os gregos, que nem de Jerusalém era, vinham os gregos, viajavam para encontrar Jesus e perguntar: tu é o Filho de Deus? E Jesus falava: é você que está dizendo. Ele então faz um sinal. Jesus falava: que sinal, rapaz? Porque o povo queria sinal. E a gente ri e fala: mas que povo chato, né? Igualzinho eu e você, irmão. Nós somos esse chato, nós somos os fariseus da história. Faz um sinal, Jesus. Faz um sinal, Jesus. Faz aí, Jesus. Me ajuda aqui, Jesus. Cura ali, faz ali, leva ali, resolve aqui, socorre ali, Jesus. Será que tem alguém que pode chegar, irmão, sentar aqui do meu lado e falar: Jesus, eu só te amo. E o que você quer aqui? Nada. Eu quero estar com o Senhor. Quero sentir o teu perfume.
quero expressar minha gratidão por tudo aquilo que o Senhor já fez. O que o Senhor vai fazer ainda pouco importa, mas por aquilo que o Senhor já fez. Por ter me tirado de onde eu vim, por ter me curado daquilo que eu já passei. Eu quero te agradecer. Eu quero me envolver contigo. Na casa de Marta, Maria e Lázaro era assim, irmão. Jesus, ele podia ser ele. E eles não ficavam azucrinando ele o tempo inteiro. E ele tinha paz naquele lugar e alegria de estar no meio de pessoas que o amavam. Então Jesus, querido, tinha uma intenção muito grande de estar. Ele queria passar e muitas vezes ele foi. Se você perguntar qual é a casa nas escrituras que Jesus mais ficou, acertou: Betânia. Na casa de Lázaro, Maria e Marta. Era o lugar onde ele mais estava. E na sua casa é um lugar onde Jesus gosta de estar. Na sua casa é um lugar onde Jesus gosta de passar. Eu vou lá na casa do Rodrigo de novo. Ontem eu fui lá de noite, hoje eu vou de novo, amanhã eu vou de novo, porque lá eu me sinto bem. Jesus chega assim: lá tem pessoas que me amam. Lá tem pessoas que me amam por aquilo que eu sou, porque simplesmente eu sou. Quando Moisés perguntou, Deus falou para ele: vai lá e diz para Faraó para libertar o meu povo. E Moisés: tá bom, eu vou, mas eu falo que quem que me enviou? O eu sou te enviou. Porque quem você é? Eu sou o que sou. Eu sou o Senhor, Criador dos céus e da terra, digno de toda honra, louvor e glória. E a espera, irmão, de adoradores, verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. De adoradores que o adorem em espírito e em verdade. De pessoas que o querem. De pessoas que se dão a Ele. Ah, Jesus, estamos juntos, vamos. Olha aqui. Joga para mim aí. Joga essa passagem para mim aí. Marcos capítulo 3, verso 13. Olha só, querido, como isso que eu estou falando para você é uma verdade. Marcos 3,13 diz a palavra do Senhor assim: subiu ao monte e chamou para si os que ele quis. Depois Jesus subiu ao monte e chamou a si, ou seja, para si ele escolheu 12 homens, os que ele mesmo queria, ele escolheu e vieram a ele. Ótimo, passa. Então designou 12 para que estivesse com ele. Diga comigo: para que estivesse com ele. Deixa aí. E os mandasse a pregar. Aí, irmãos, o que a Bíblia está falando? Que ele foi, começou seu ministério, andou, escolheu 12 homens. Quem que ele escolheu? Aquele que eles queriam. E depois levou eles para o monte. Para quê? Para o que está escrito lá? Para que estivessem com ele. O que Jesus queria, irmão? Ele quer estar com você. E quer que você esteja com ele. Depois disso é que vem o serviço. Aí depois mandou eles para pregar. O que mais que a gente vai ter que fazer? E para que tivessem autoridade de expulsar demônios. O que mais que a gente vai ter que fazer? Tivesse autoridade para expulsar demônios. Designou, pois, os 12 a saber, Simão, e aí vai falar um monte de nome. Mas qual foi a primeira coisa que o Senhor nos chamou? Diga assim: para estar com Ele. É para estar junto, irmão. É para ser amigo. É para entender que a palavra do Senhor fala que o falar de Deus é matéria-prima para o fazer de Deus. A Bíblia diz, querido, na sua palavra, que o Senhor não fará nada na terra sem antes falar. O Senhor não vai fazer sem antes falar.
trocar a ordem aqui, ó. O Senhor não vai fazer sem antes falar. Então o que o Senhor está dizendo? Que primeiro Deus fala e depois Ele faz. E Ele fala com quem que você pensa que é? É comigo, irmão. É com você que Ele está falando. Então o que eu estou entendendo? Se o Senhor não vai fazer nada na terra sem antes falar, eu tenho que entender que o falar de Deus é a matéria-prima para o fazer de Deus. Então por que você senta emburrado na sua casa e fala, tem muito tempo que parece que Jesus me deixou, Jesus esqueceu de mim, porque não acontece mais nada na minha vida e tudo que eu peço não resolve mais, minha oração agora, Deus não está fazendo nada. E sabe o que Ele fala? Porque você parou de me ouvir. Porque primeiro eu falo e depois eu faço. Não tem como eu fazer nada na sua vida se antes você não parar para me escutar. Porque eu não quero fazer nada com você antes de falar com você. Eu quero diálogo, relacionamento. Nós somos pai e filho. Primeiro a gente conversa, a gente anda junto. Eu conheço você, você me conhece. Depois eu vou fazer. Isso, irmãos, era uma química muito forte que acontecia na casa de Marta, Maria e Lázaro. E Jesus então amava passar lá. Quando os discípulos diziam assim, olha mestre, nós estamos indo para tal lugar, vai dar para dar uma passadinha lá na casa do Lázaro. Jesus ficava todo satisfeito. Jesus ficava todo feliz, oh coisa boa, casa dos meus amigos. E você, amigo de Deus, o Senhor gosta de passar na sua casa? O que você arruma na sua oração lá, querido? De noite, de dia? O que envolve a tua oração? A lista de pedidos? O que envolve a nossa oração para Deus, irmãos? Que tipo de relacionamento? Quando o Senhor diz, entra no teu quarto, fecha a tua porta. Teu pai que te vê em secreto, Ele vai te recompensar. Irmão, fecha no teu quarto sozinho, vai chorar com Ele, vai falar, Deus te amo, e que mais eu te amo, e que mais 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 te amo. Ei Jesus, é só isso, Deus, hoje é só para falar que eu te amo. Irmão, você já viu sua esposa quando te liga assim, fala, ô marido, tudo bem, tudo bom, joia e tal. E aí, o que você precisa? Você já pensa que é o cartão, né, irmão? Mas aí você fala assim, o que você precisa? Não, é nada não. Ué, mas como não é nada, eu só queria dizer que eu te amo. Ganhou o dia, né, irmão? Eu queria só dizer que te amo. Acordei com saudade, queria dizer que eu te amo. Eu só liguei para isso. Irmão, se eu fico feliz de ouvir isso da minha esposa, se eu fico feliz de ouvir isso do meu filho fala isso, irmãos. Do nada, às vezes a gente está assim, papai, fala, Heitor. Eu queria dizer para o Senhor que eu te amo. Eu falo, oh, meu Deus do céu. Também te amo, meu filho. Por que Deus não gosta de ouvir? Por que Deus não gosta de ouvir isso da gente, irmão? Quando o Senhor entrou nessa casa, na casa de Simão, voltando ao nosso texto que a gente está falando aqui em Lucas 7, Ele entrou na casa do fariseu. Quando Ele entrou na casa do fariseu, irmãos, Ele olhou assim, e aquela casa era bem a casa do fariseu mesmo. Bem diferente da casa que ele costumava ir. Porque a casa de um fariseu, de um doutor da lei, não só pelo título que ele tinha, era cheio de coisas históricas, cheio de coisas de estudos, muitos livros, pergaminhos, rolos proféticos, aquela coisa. E o Senhor olhou e falou, meu Deus. E Jesus ficou olhando aquilo tudo. Só que ele entrou e não falaram nada para ele. Jesus entrou, passaram direto na porta e já levaram ele para uma mesa. Olha aqui para mim, foca aqui o seu coração nisso. A história diz, irmãos, que a mesa do fariseu geralmente tinham 12 lugares. A história diz, Flávio Joséfo diz que a mesa de um fariseu geralmente tinha 12 lugares. Sabe por quê, querido? Porque quem ia para a casa de um fariseu, na maioria das vezes ia para ser interpelado. Você sentava na mesa do fariseu, o fariseu vinha com a sabatina em cima de você. O que é, por que não é, quem disse, onde está escrito, por que isso, por que não é aquilo, e os profetas.
e a lei de Moisés, e isso e aquilo, e não sei o que, você ficava ali. E geralmente na mesa de um fariseu se sentava assim, 12 lugares. De lá se assentava o convidado, aquele que ia ser sabatinado. De cá se assentava o anfitrião, aqui sentava Simão. E aí 5 lugares de um lado, 5 lugares do outro lado. Eram geralmente 10 anciãos. Sabe por quê, irmãos? Porque existe algo na história também que diz que a lei, a Torá, ela só podia ser consultada diante de 10 judeus ou de 10 hebreus circuncidados. Você podia citar a lei. Diz assim, diz assado, Moisés falou, os livros, tal, não tem problema. Mas para você abrir os rolos e conferir as escrituras, isso só poderia ser feito diante de 10 hebreus circuncidados. Por isso que no tempo de Jesus não tinha culto igual é aqui hoje. Vamos fazer ali um culto na praça. A gente está em liberdade, irmão. Vamos fazer um culto na faculdade? Vamos, lá no nosso local de trabalho, na sua empresa, na minha loja, no meu consultório. Vamos fazer um culto? Não era assim. Sabe quais eram os lugares de culto na época de Jesus? 3 lugares principais. O grande templo, que nesse momento não era mais o templo de Salomão, era o templo de Herodes o Grande. No grande templo de Herodes o Grande, que ficava onde? Em Jerusalém. Aonde especificamente? Em Sião. Aonde especificamente? No Monte Moriá. Exatamente no lugar aonde o Abraão ia sacrificar o Isaac, lá no Monte Moriá. Nesse monte estava edificado o templo, que agora não era mais o templo de Salomão, que já tinha sido destruído, e Herodes havia reformado o templo. Naquele lugar havia consulta da lei. Aonde mais poderia haver consulta da lei? Nas sinagogas. Nas sinagogas que eram como se fosse igreja dos judeus, dos hebreus. Aonde mais? Nas casas, aonde se reuniam nas casas e aonde tivesse pelo menos 10 anciãos. Onde tivesse pelo menos 10 anciãos circuncidados para que pudessem ser testemunha de tudo aquilo que estava sendo discutido. Então eu quero dizer para você, irmãos, isso era que Jesus estava fazendo ali, sendo interpelado. E Jesus foi. Chegou lá, deu uma olhada e ninguém falou nada, ele entrou meio assim, Jesus ficou esperando. O costume dizia o quê, irmãos? Que se lavava os pés. O costume diz que naquela época todos os homens andavam com aquelas sandálias, e no meio daquela terra seca, daquela terra arenosa. Você já andou de sandália, irmão, o dia inteiro? Isso é mais comum para mulher, né? Espero, pelo menos. Mas você já andou de sandália, ou então de chinelo, pronto. Você andou de havaiano o dia inteiro, num lugar empoeirado, assim que você vai e volta, sua o pé, tudo. Quando você tira, irmão, tá aquela beleza, aquela lindeza de pé. Porque, irmão, vai suando. E como é um sapato, né? Como é um calçado, não é sapato, é calçado aberto, vai empoeirando. Então vai fazendo aquela beleza, né, irmão? De suor, com aquela coisa. E era comum você chegar na casa de alguém e a pessoa pegar, trazer uma bacia com água, uma toalha, irmãos, e te dar água para lavar os pés. Quando não lavava os seus pés? Porque na maioria das vezes o anfitrião é que lavava. Pegava, tirava as tuas sandálias e lavava os teus pés. Um bom anfitrião fazia isso. Principalmente quando se reconhecia que quem estava chegando na casa era alguém que era digno de honra. Principalmente. Se eu reconheço, eu estou recebendo, por exemplo, um pastor na minha casa. Naquele tempo era o rabino. Se o rabino da sinagoga está entrando na minha casa, então eu vou lavar os seus pés com o sabãozinho lá, a água na bacia, e vou enxugar. Era esse o costume. Também era o costume quando a pessoa chegava de beijar a sua face, o ósculo santo. Isso é feito até hoje, irmãos, até hoje no meio dos judeus. Você já viu Copa do Mundo? Quando o time lá, a seleção de Israel está jogando, você já viu? E quando vai sair, ou então de qualquer povo lá do Oriente, quando vai trocar o jogador, eles saem assim, dão um beijo um no outro. E você fala, pô, esses caras devem ser bem amigos assim um do outro, né? Irmãos, é o costume dele.
Igual no nosso, quando vai sair um jogador, entra outro, tá, bate lá, dá um abracinho, tapinho nas costas. Lá, irmão, você pega a face da pessoa e beija o rosto. Esse é o costume deles. E você que é machão, que está aí, te converte, irmão. Fala para a pessoa que está do seu lado aí, te converte, irmão. Isso é beijo, querido, beijo santo, é o ósculo santo. Jesus saudava os seus discípulos assim. Jesus beijava seus discípulos assim. Um monte de machão ficou. Jesus beijava seus discípulos assim. É o ósculo, você tinha que receber isso. E outra coisa, querida, aqui o óleo. E esse óleo é do bom, irmão, é escuro. O óleo da oliveira, o óleo verdadeiro, irmão, era um óleo muito mais grosso que isso aqui. Era parecido com o mel. Bem espesso e bem escuro. O óleo da oliveira verdadeira. E pegava aqui esse óleo quando a pessoa chegava, irmãos, e ungia a cabeça. Ungia a testa da pessoa, ungia a cabeça, dizendo que a cobertura do Senhor esteja sobre ti. Está entendendo isso? E a pessoa entrava, e quando Jesus entrou meio assim, olhando, os pezinhos sujos, e ninguém fez nada. E Jesus olhou para lá, procurou uma bacia, olhou de cá, não tinha toalha nem nada, ele falou, né? Fazer o quê? E continuou, e ninguém foi lá, o anfitrião não deu um abraço, não deu um beijo no Senhor. E não tinha o óleo para ungir a sua cabeça. E aí já levaram ele direto para a mesa e falaram, ô Jesus, sente-se aqui numas cabeceiras. E nós estávamos aguardando por você, irmãos, e toma pergunta, mas é você mesmo, e você é, e você não é, é o Filho de Deus, então faz, então mostra, e os evangelhos, e isso e aquilo, e a Torá, e isso, e o profeta, e o Moisés, e não sei o que, e Jesus está lá dizendo assim, poxa, que encrenca que eu fui entrar. Jesus está falando, poxa, que tipo de reunião que é essa? Eu tenho certeza, irmão, que ele lembrava de Marta, de Maria e de Lázaro, da casa que ele amava estar, da casa que ele era feliz de estar junto. Agora está no meio do farisaísmo, daqueles que querem ver, querem mostrar, querem uma prova. E muitas vezes esse é o meu coração e o seu, irmão, de nos apresentar diante de Deus só cobrando, só pedindo uma explicação, pedindo uma solução, pedindo um milagre. Deus então faz, Deus então mostra, e Deus está falando. Você está entendendo isso? E está ali os 5 hebreus de um lado, os 5 hebreus do outro. Era dentro de uma casa, então tinha os 10 circuncidados. Podia então abrir os rolos dos profetas e os rolos da lei. E eles ali discutindo, e o Senhor falando, não é, pai. E o Senhor já cansado daquela história, querido. Quando de repente, irmão, sabe, eu penso assim no meu coração que o Senhor estava falando, quer saber de uma coisa? Eu vou fechar esses rolos tudo. Eu vou pegar isso aqui e vou embora, não vou nem jantar. Vou sumir daqui. Irmãos, aí uma pessoa que não é convidada, uma mulher que não podia entrar na reunião dos homens, não é a dona da casa, como foi naquele episódio de João, capítulo 6, Lino, não era a dona da casa, era uma mulher pecadora. Esse pecador é prostituta, ou ex-prostituta pelo menos. Há quem diga na história que essa mulher era Maria Madalena, aquela que ia ser apedrejada e não foi. E essa mulher soube, Jesus está aí, Jesus está na área, está lá na casa de Simão. Ela, eu vou lá mesmo, é agora que eu vou lá. E como a gente tem falado aqui, irmãos, ela tinha um vaso de alabastro e tinha um unguento. Unguento é perfume, amém? Lá naquele era o nardo puro. Aqui eu não sei que tipo de perfume que a Bíblia não fala, mas aquele, irmão, de João 6, aquele perfuminho, aquele perfume que estava naquele vaso, era o valor, querido, de 1 ano de trabalho de um trabalhador. E nós já fizemos a conta aqui, irmão. Se você ganhar um salário mínimo, que é o mínimo que um trabalhador pode ganhar, e multiplicar por 12, e férias, e 13º, e não sei o quê, era o preço do perfume, barato, né?
Sabe por que isso era caro, irmãos? Porque isso devia muito mais do que valor. Isso valia, expressava muito mais do que valor em recurso. Por quê? Porque essa mulher, ela guardava esse perfume. Toda mulher, toda virgem, irmãos, toda mulher solteira, ela guardava esse perfume. Toda mulher que queria casar, sendo virgem ou não, guardava esse perfume, irmãos, para as suas núpcias. E quando ela era dada em casamento pelos seus pais, ou se não tivesse pais, era pelo seu irmão mais velho. Quando ela ia se casar, ela tinha que se apresentar na noite de núpcias com seu perfume, dizendo: eu me preparei o tempo que eu pude, com o recurso que eu pude, com tudo que eu tinha para essa noite. É a noite mais importante da minha vida. Nisso eu coloco a minha vida, o meu recurso, meus sentimentos, meus pensamentos. Porque casamento para eles, irmão, não é uma coisa assim igual virou aqui. Vai lá. E essa pessoa se expressava, ela aparecia, ela se mostrava com o seu perfume para usar na sua noite de núpcias. Uma mulher, como foi aquela de João 6, essa aqui também novamente, entregando todo aquele perfume, estava dizendo: eu estou abrindo mão de me casar, porque eu conheci o meu único e verdadeiro marido, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus de Nazaré. Você está entendendo? Eu vou adorar Ele com tudo que eu tenho, com tudo que eu posso. Eu vou abrir mão de me casar. Eu vou abrir mão do sonho de ser uma esposa, de ser uma mãe, porque eu vou entregar a Jesus tudo aquilo que eu tenho. Eu estou entregando, não é um salário, não é um ano de trabalho. Eu estou entregando meu sonho. Eu estou entregando minha vida. Era isso que ela estava entregando. Eu estou renunciando a minha vida em favor de adorá-lo. Então Jesus está lá, já com a mão na cabeça, dizendo: meu Deus, que povo mais chato. Que jantar é esse que foi me enfiar? Que confusão que é essa? E quando ele já está assim, sabe, mexendo as perninhas de trás, para levantar e ir embora, alguém rebenta a porta, irmãos. Invadiu a casa e a mulher entra lá. Ela não bateu, sabe por quê? Porque ela não seria aceita naquele ambiente. Não deixariam ela entrar. Ela chegou, empurrou a porta e levou tudo e já caiu aos pés de Jesus. E ali ela começou a chorar. Compulsivamente ela começou a chorar. E as suas lágrimas, irmãos, que não era pouco, começou a cair, pingar naqueles pés sujos de Jesus. E as suas lágrimas iam caindo, irmãos, e ela ia passando a mão, limpando com as suas lágrimas e enxugando com os seus longos cabelos. Meu Deus. Pensa nessa cena, irmão. Pensa nessa cena. Alguém expressando todo o coração: ei, peraí, o fariseu, o Simão, não deu da água da bica, na água da bacia, mas uma mulher, a verdadeira adoração dá da água do seu íntimo, dá das suas lágrimas, que são águas que vêm do seu interior, e estão lavando os pés de Jesus, e secando com os seus cabelos. E essa mulher, depois que o pé já estava um pouquinho mais limpo, ela começou a beijar os pés de Jesus. E ela pegou e quebrou o vaso de alabastro, e saiu aquele nardo todo, envolveu aquele lugar, aquele perfume. E ela pegou aquele nardo puro. Jesus não foi ungido com o óleo da oliveira, mas foi ungido com perfume 10 vezes mais caro sobre a sua fronte, sobre a sua cabeça. Porque a adoração nos leva a esse lugar. E quando todo o farisaísmo, então, que aqueles homens chegam e falaram: olha que coisa terrível. Se esse homem fosse verdadeiramente um profeta, saberia quem é esta mulher que está tocando nele. Ela é uma prostituta. Enquanto o farisaísmo via isso, Jesus estava dizendo: começou o culto. O culto começou. A adoração começou. Alguém entendeu alguma coisa. Alguém entendeu alguma coisa. E aquele homem está pensando e falando: se esse homem fosse um profeta. Ele não falou, irmão, ele só pensou. E Jesus falou para ele: Simão, Simão. Cuidado com o que tu pensas, irmãos.
porque Ele sonda o coração e esquadrinha os pensamentos. Simão, Simão. Aí ele olhou, e aí pergunta. Sabe por quê, irmão? Simão estava pensando mal, julgando mal a respeito daquela mulher. E o Senhor pergunta assim, 2 homens tinham uma dívida. Nenhum dos dois tinha como pagar. Um devia 50, outro 500. O dono da dívida perdoou os dois. A quem o Senhor perdoou mais e quem mais ama? Ele falou, sugiro que seja o de 500. E Jesus falou, agora julgaste bem. No primeiro momento julgou mal, agora você acertou. E eu quero dizer, essa mulher foi perdoada pelos seus muitos pecados. Jesus estava falando, vocês acham que não tem pecados. Vocês acham pela posição que vocês estão, pelo estudo que vocês têm, pela cultura que vocês vivem, que vocês não têm pecados. Essa mulher, ela tem um entendimento da podridão que ela era. E ela foi perdoada dos seus muitos pecados. Por isso que o amor que ela tem, o amor que eu derramei por ela foi algo intenso. E o amor que ela hoje reclina sobre mim não tem limites. Dependendo da intensidade daquilo que o Senhor fez na sua vida, irmãos, seu amor não pode ter limites. Dependendo de onde o Senhor te tirou, seu amor não pode ter limites. Nós não podemos vir mais a cultos como fariseus, irmãos, espectadores, e olhando e vendo, e a hora, e aquele irmão se joga no chão, irmão, quebra o seu vaso de alabastro, libera o seu perfume e adora aquele que vive e reina para sempre. Sai da formatação, irmão, e entra na glória, entra na presença, bebe na fonte, querido. Esquece da reunião da pizza depois, esquece do compromisso amanhã. Agora é Ele, só Ele, eu quero Ele. Eu preciso dessa presença sobre a minha vida. E ele chega e diz assim, Simão, entrei na tua casa e tu não me deste água para lavar os pés. Sabe o que o Senhor estava falando para ele? Você não me reconheceu. Irmãos, era simplesmente o verbo que se fez carne. Era simplesmente aquele, irmãos, que o universo, antes da criação, ele já era. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e esse verbo é Jesus. Tudo foi feito por Ele, para Ele, por meio dEle. Sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele é simplesmente tudo, absolutamente tudo. E Ele está falando, vocês, quando eu entrei aqui, vocês não me conhecem, não sabem quem eu sou, não me honraram nem como um rabino, nem água para lavar os meus pés e tirar minhas sandálias vocês me ofereceram. Mas essa mulher, desde que invadiu essa reunião e deu início ao culto, porque agora o culto começou, ela não para de lavar os meus pés com as suas lágrimas. Lágrimas, irmãos, é a água que brota da alma. Lágrima é o rio que corre do Espírito. A água de dentro, ela está lavando com toda a sua expressão de amor e de honra. Ela está lavando os meus pés e enxugando com os seus cabelos. Sabe o que ela está falando? Quando eu entrei aqui, você não me beijou. Quando eu entrei aqui, você não me reconheceu, não veio, não me reconheceu com um beijo. E essa mulher, desde que entrou nesse lugar, Simão, não para de beijar os meus pés. Quando eu entrei aqui, Simão, você não ungiu minha cabeça, não ungiu minha fronte. Mas essa mulher, ela trouxe o que ela tinha de maior cuidado, de maior expressão. Aquilo que ela mesmo na sua vida de prostituta, ela pensava, se um dia na minha vida eu conseguir um marido e me tirar desse lugar que eu estou, aqui está a minha oferta. Aqui está a minha vida expressa num vaso. Aqui está o meu coração em um recipiente. Eu vou guardar isso. E chegou o momento que ela falou,
o meu marido chegou. O meu marido chegou. O meu presente tem dono. Ele se manifestou. Ele me tirou da minha nudez, Ele me tirou da minha vergonha, Ele me tirou da minha podridão, da nojeira em que eu vivia. Ele me tirou da minha solidão, Ele me tirou. Ele me socorreu, Ele me deu a mão. Meu marido chegou, vou entregar para Ele o óleo. Ei, isso aqui, irmão, esse unguento valia 10 vezes mais o valor de um óleo que eles usavam. É isso que eu vou ungir. Irmãos, isso é adoração. E deixa eu falar uma coisa aqui para a gente terminar. Quando aquela mulher, irmãos, está beijando os seus pés, escuta isso, guarda no seu coração. A história, segundo também o historiador Flávio Joséfos, diz que o beijo em Israel, o beijo na cultura dos hebreus, quando você beija alguém, olho nos olhos, você chega e beija a face de alguém, você está reconhecendo ele como alguém que tem a sua altura. Você está reconhecendo ele, por isso você beija, é um seu amigo, é alguém que você honra. No máximo ele tem uma unção sacerdotal rabínica e você beija na face. E Jesus não levou nenhum beijo, irmão, ou seja, nenhum reconhecimento. Mas essa cultura também diz que quando você reconhece na vida de alguém, esse violão aqui é um profeta, o violão profeta. E quando você reconhece na vida de um homem que ele tem uma unção profética, carrega uma unção profética, ele é um profeta, o beijo, irmãos, é nas mãos. Está entendendo? Mais especificamente, no punho. Quando você cumprimenta um profeta, você se curva, e o movimento de curvar-se quer dizer o quê? Reverência. Eu estou me curvando, me abaixando para beijar o seu punho. E o profeta não levantava o punho para que você beijasse, você abaixava e beijava o punho. Jesus não levou nenhum beijo no rosto, mas os rabinos recebiam o beijo no rosto, os profetas recebiam os beijos no punho. Só que os reis eram beijados nos pés. Os reis eram beijados nos pés. E Jesus falou: não me deixe ósculos na minha face quando entrei aqui. Mas esta mulher, desde que rompeu esta reunião, não cessa de me beijar os pés, porque ela entende que eu sou o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Aleluia! Sabe quem eu sou? Expressa seu culto, a sua adoração, entendendo quem Ele é. Vem e toma o teu lugar aqui. Fica de pé comigo, irmão. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui. Expressa o teu culto. Expressa o teu culto, irmão. Entendendo quem Ele é. Você não está na mesa do fariseu. Você é aquela mulher que entra arrebentando tudo. Você é aquela mulher que entra se jogando, expressando, dando tudo que tem. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Rei dos reis, nós te exaltamos, Senhor.